Olá, turminha! Que saudade de vocês, hein? Preparadas para mais uma aula? Nossa aula hoje será de ciências e nós vamos estudar um pouquinho sobre a exploração dos recursos naturais. E o material de vocês está ok? Ótimo! Então vamos lá dar início à nossa aula. Prestem bastante atenção. Façam a agenda 8/7/2020. Disciplina Ciências. Conteúdo: a exploração dos recursos naturais. E nossa atividade, página 83. A tia vai dar um tempinho para que vocês possam copiar a agenda, tá? A exploração dos recursos naturais. Para sobreviver, o ser humano sempre precisou dos recursos da natureza. Que recursos são esses? O solo, a água, o ar, vegetais, minerais e outros animais. Mas também o ser humano ocupa um lugar especial na teia da vida. Ele descobre, ele inventa, ele recria o mundo, mas também pode destruí-lo a si mesmo, já que é parte integrante da natureza. Muito tempo atrás, os seres humanos pré-históricos se limitavam a retirar da natureza aquilo de que necessitavam. Eles tinham algo que necessitavam à sua volta, mas eles se limitavam a isso, a tirar da natureza o que eles estavam precisando naquele momento. Todas as atividades eram feitas de forma artesanal, ou seja, manualmente. O ritmo de exploração desses recursos era muito lento. Então, a figura aí ao lado está mostrando um ser humano da pré-história. Com o passar dos séculos, a humanidade foi se desenvolvendo, aprendendo a cultivar a terra, a domesticar os animais e a construir instrumentos e máquinas cada vez mais sofisticados para melhorar o aproveitamento dos recursos naturais. Por exemplo, a tia vai dar um exemplo aqui bem prático. No caso dos agricultores, antigamente eles tinham muito trabalho para preparar a terra, arar o solo, fazer a plantação. Hoje em dia já existem máquinas que facilitam o trabalho dos agricultores, então está cada vez mais fácil devido a essas facilidades, a esses instrumentos e a essas máquinas que ajudam no aproveitamento desses recursos naturais. Para o transporte de cargas, atualmente, alguns estados brasileiros apresentam leis proibindo essa prática. Observem a figura. O que vocês podem perceber nessa figura? Que os animais estão sendo usados para puxar essa carroça, né, para trabalho. Então, existem alguns estados que hoje em dia já proíbem essa prática. Entre os séculos 17 e 19, aos poucos as máquinas passaram a substituir mão de obra artesanal pela produção industrial. A população cresceu nas grandes cidades, necessitando cada vez mais de investimentos em casas, móveis, roupas e alimentação. Isso gerou um avanço na exploração dos recursos da natureza. Atualmente, somos cerca de 7 bilhões de pessoas vivendo no planeta Terra, em sua maioria nos grandes centros urbanos,
e necessitando cada vez mais dos recursos naturais. Então, a população cresceu nessas grandes cidades e hoje existe cada vez mais a necessidade desses investimentos. Que investimentos são esses? De casas, de móveis, de roupa, de alimentação. Isso gerou um avanço na exploração dos recursos da natureza. Nos slides a seguir, conheceremos alguns dos recursos naturais mais utilizados e explorados pelos seres humanos. Vamos ver quais são eles. Máquinas agrícolas sofisticadas, as máquinas que a tia falou, né, que ajudam na agricultura, ajudam aos agricultores. Carvão mineral e petróleo. Essas são duas das principais fontes de energias usadas pelo ser humano. Elas são provenientes de combustíveis fósseis e usadas para produzir combustível fóssil. Toda matéria-prima formada pela decomposição de restos de seres vivos ao calor em casas, indústrias e também para mover os automóveis. O carvão mineral e o petróleo são considerados recursos naturais não renováveis porque levam milhares de anos para se formarem. É do petróleo que obtemos a gasolina, o óleo diesel, os plásticos e vários outros produtos. Um grande problema do uso dessas fontes de energia é que elas poluem o meio ambiente. Olha só essa figura, está mostrando congestionamentos, como mostrado na figura, ocasionam mais consumo de combustível e, consequentemente, mais poluição do ar. Então, essa foto é do estado de São Paulo no ano de 2018. Então, quanto mais carros estiverem na rua, mais congestionamentos acontecendo, mais poluição para o meio ambiente, para o ar. Plataforma da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, em 2015. Esse tipo de plataforma é usado para a perfuração de poços na produção do petróleo. Madeira. É utilizada nas construções, na fabricação de móveis e também como combustível. O desmatamento ilegal é uma ameaça às florestas tropicais. Algumas medidas têm sido tomadas para a exploração do modo sustentável. Então, a utilização, turminha, dessas madeiras, do desmatamento, é ilegal e ameaça as florestas. Exploração sustentável com a regeneração da floresta, em Paragominas, em 2015. A água. Indispensável para a vida, a água é também utilizada para produzir energia elétrica. É um elemento renovável, pois o ciclo da água é permanente na Terra, porém é esgotável, pois se não for usada de forma consciente, pode acabar. Nós vimos até em outra aula, né, a porcentagem da água potável, da água que não serve para a gente, da água salgada. Então, por isso que tem que haver a conscientização de cada um de nós, porque se ela não for usada de forma consciente, nós poderemos ficar sem ela. Metais. Extraídos das jazidas de minério, os metais são usados em seu estado natural para fabricar pequenos utensílios
ou para fazer grandes construções. Metais como o ouro e a prata são muito usados na confecção de joias. O cobre é usado nos fios elétricos. O ferro é muito usado na construção civil, além de muitos outros exemplos. Quando um metal é misturado a outro metal ou a outro componente, ele passa a se chamar liga metálica. Um exemplo de um metal: panelas. Pedras, areia e argila. Além da madeira e dos metais, as pedras, a areia e a argila, que é o barro, são exemplos de recursos naturais muito usados na construção civil. São também utilizadas a argila e a areia, com as quais se fazem os tijolos. Então, todo esse material é usado nas construções civis, nas construções de casas, de prédios. O solo. O solo é um recurso natural imprescindível para o cultivo de produtos agrícolas e a criação de animais. Porém, o uso contínuo do solo na agricultura, sem os devidos cuidados, pode provocar alterações e danos a ele. E agora vamos praticar? Nossa atividade é da página 83. Pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. Então vamos lá para a nossa correção. Primeira questão. A água é um dos recursos mais importantes da natureza. Cite alguns exemplos do uso da água. O item A. O que nós fazemos com a água em nossas residências? A primeira questão é resposta pessoal de vocês, tá bom? Mas o que nós fazemos em nossas residências com a água? Nós cuidamos da nossa higiene pessoal, nós lavamos nossa roupa, nós limpamos a nossa casa. Então, nós fazemos diversas coisas com a água. Então, anotem aí no livrinho de vocês. B. Nas indústrias. Para que essa água é usada nas indústrias? C. Na agricultura. Por que os agricultores precisam da água para usar na agricultura? 2. O que os moradores de uma casa podem fazer para economizar a água? Também uma resposta pessoal de vocês, mas vamos comentar. O que nós podemos fazer nas nossas casas para economizar essa água? Ao tomar banho, quando for lavar o cabelo, passar o shampoo, não ficar lá lavando o cabelo e a água do chuveiro caindo. Fecha o chuveiro enquanto ensaboa, enquanto lava o cabelo. Quando for escovar o dente, enquanto está lá escovando o dentinho, não é para deixar a torneira aberta. Fecha a torneira. Quando for enxaguar a boquinha, abre a torneira novamente. 3. Converse com sua família e no caderno faça uma lista de materiais que vocês acreditam que foram usados na construção da sua casa. Também uma resposta pessoal de vocês. 4. Faça uma breve pesquisa na internet sobre quais tipos de produtos agrícolas são cultivados no seu estado e de onde vem a água para a irrigação do solo. Anote o resultado da sua pesquisa no caderno e compartilhe com os colegas. Como nós não podemos compartilhar com os nossos coleguinhas, porque nós não estamos na nossa escola, nós não estamos na nossa sala, mas quando nós retornarmos, nós veremos essa questão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e que tenham feito a atividade direitinho.
Meus amores, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.